Bom, começamos. Está sendo gravada aqui essa mesa, então bom dia para todo mundo, bom dia aos participantes, os ouvintes. A gente está começando hoje o 25º Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia na USP. É um evento anual organizado pelo PET, Filosofia da USP. E, bom, ao longo dessa semana, né, de segunda a sexta, a gente vai ter mesas discentes e docentes. As discentes vão ser feitas pela manhã, 3 mesas discentes todo dia de manhã, das 10 ao meio-dia, e as mesas docentes, sempre às 6h30 da tarde, com professores convidados, né? E aí, bem, hoje a gente está começando aqui com essa mesa 2 sobre Goethe. E aí eu vou passar a palavra para o coordenador José, e aí a gente começa direitinho. Bom dia novamente para todo mundo. Oi, bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à segunda mesa do 25º Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia da USP. E hoje a mesa 2, que tem por tema o Goethe, tem 3 participantes: o João Augusto, o Gessé e o Gabriel. E, bom, vamos começar, então, primeiro com a comunicação do João Augusto, que vai falar sobre percepção e formação através da análise do colorido em Goethe. Você tem 25 minutos para fazer sua exposição, aí depois fala o segundo e o terceiro, e depois a gente abre para as questões. Então, a palavra é sua, João Augusto. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço o espaço oferecido pelo Grupo PET da USP e os demais organizadores do evento. Eu me chamo João Augusto, como já foi comunicado, sou graduando do 2º ano em Filosofia pela Universidade de São Paulo, e a pesquisa que eu busco apresentar hoje vem sendo realizada sob orientação do professor Marco Aurélio Verli e tem como atual título Percepção e Formação através da análise do colorido em Goethe. Seu objetivo principal até então trata-se do exame da formação das concepções goetheanas a respeito da cor no decorrer de sua obra científica, compreendendo, para tanto, a relevância dada pelo autor ao papel da natureza, na ênfase em seus trabalhos morfológicos e, para além disso, a abertura do diálogo com a possibilidade de uma apreensão subjetiva da cor, em oposição com a compreensão unicamente objetiva, dada, por exemplo, pela física newtoniana acerca do fenômeno cromático. Procuro manter ainda uma relação entre a investigação das cores empreendida por Goethe e seu exame das naturezas orgânicas em geral, isto é, a partir de uma ciência simbólica do mundo, segundo a apreensão de um fenômeno cromático. Então, faz-se prudente que, antes de tratarmos do objeto principal da pesquisa, a saber, a formação do estudo do colorido ao longo dos escritos teóricos de Goethe, atentemo-nos, para tanto, ao desenrolar que o uso do termo doutrina, Lehre, no original em alemão, acarreta na análise goetheana a respeito da cor. A escolha do termo doutrina das cores, como é o título essencial do livro em que o Goethe expõe a sua investigação sobre as cores, diz muito certamente acerca do próprio empreendimento que o poeta alemão buscava levar a cabo. Isso, pois, o autor não fundamenta suas pretensões relativas aos fenômenos naturais sobre alguma apreensão linear e claramente objetiva, ainda que se sirva, para tanto, de um método analítico para levar o seu projeto adiante. É a própria imagem do edifício, que aparece no prefácio da Doutrina das Cores, que nos surge aqui ao fazer uma oposição à física mecanicista de Newton. Tem-se com isso a intenção não de catalogar um fenômeno natural no âmbito de um acúmulo circunstancial, como fizeram até então os newtonianos. Na verdade, a própria necessidade de uma doutrina, ao contrário de qualquer teoria, já encontra ecos na formação das ideias de Goethe a respeito em seus comentários ao ensaio sobre a pintura do Diderot. Ele declara, abre aspas, se conhecemos ou não as leis da natureza organizada, o quanto profundamente poderemos penetrar em seus segredos, sobre isso o artista plástico quase não tem de se perguntar. Sua força consiste, no entanto, em intuir, em aprender um todo significativo, em perceber suas partes. Certamente, tal explanação torna claro que Goethe não pretende de maneira alguma reduzir um fenômeno natural a uma lei geral, mas reconhece a importância de se compreender os seus fundamentos, a fim de um maior empenho por parte do artista que apreende o fenômeno. A infinitude presente na manifestação fenomênica, por seu próprio teor,
torna impossível que tais manifestações sejam submetidas ao homem e, menos ainda, a qualquer conjunção estritamente racional. Dadas as circunstâncias de decisão em favor de uma doutrina, cabe compreender, nesse momento, a distinção entre a acepção que Goethe detém do colorido daquelas concepções mais usuais da época. No contexto de publicação da sua doutrina das cores, a teoria hegemônica acerca do fenômeno cromático e das condições de exposição da luz era o estudo de Newton, presente em sua óptica. O físico inglês propiciou uma série de frutíferas considerações acerca da temática. Contudo, seu interesse operava apenas acerca dos critérios da formação da cor enquanto um fenômeno do ponto de vista físico. Daí a oposição que Goethe mantém constantemente com Newton, expressa tanto em textos pessoais quanto na própria doutrina das cores. Não devemos, contudo, compreender essa ilustração como uma disputa pessoal de Goethe para com Newton, uma vez que a divergência ocorria no âmbito mais geral, entre os autores do idealismo alemão e os físicos newtonianos, por meio de formas distintas de compreender a natureza. O idealismo alemão recusava a ótica mecanicista, já que interpretava tanto a natureza quanto a arte a partir da ideia de um organismo, de uma finalidade interna. Por conseguinte, Goethe coloca claramente em questão, desde seu prefácio na doutrina das cores, que seu estudo reveste-se, em primeiro lugar, do entendimento em torno da luz. Tratar do colorido nesse sentido e das cores é abordar o campo de realização da sua manifestação, tópico que, para Goethe, encontra-se em duas perspectivas, no olho e na própria luz. O caráter fisiológico do estudo goetheano torna-se, portanto, indissociável da compreensão das partes de um fenômeno natural. Com isso, o poeta não deixa de mesclar a sensibilidade da linguagem lírica com o rigor do seu discurso científico ao declarar que, abre aspas, as cores são ações e paixões da luz, fecha aspas. Alegação que seria de fato incompreensível para o pensamento mecanicista newtoniano. Soma-se a isso o papel que a sombra desempenha na determinação de um fenômeno cromático enquanto associado à luz. Convicção defendida por Goethe à revista Jacobi, em julho de 1793. Eu cito Goethe, abre aspas. As cores aparentes surgem com a modificação da luz mediante circunstâncias exteriores. Se as condições cessam, a luz torna-se incolor como antes. Fecha aspas. Tal asserção do autor torna-se, de modo mais elucidativo, recorrente no corpo da doutrina das cores, em que observava-se, já na introdução, a resolutiva de Goethe a respeito da junção entre o claro e o escuro, já que, para ele, abre aspas, luz e não luz são requeridos para a produção da cor, fecha aspas. As condições cromáticas que permitirão tal aproximação entre a poética e o teor naturalista de Goethe serão, por sua vez, veementemente rejeitadas na formulação propriamente física da produção das cores a partir dos escritos de Newton. Em sua óptica, ao realizar a descrição pormenorizada dos movimentos que os raios de luz podem desempenhar, Newton dedicaria-se precisamente ao estudo do campo dos fenômenos das cores ao extraí-los da própria luz. Goethe consideraria horrenda não apenas a orientação da investigação newtoniana, mas também o seu próprio método. Para o poeta, então, torna-se impensável a consideração a respeito dos fenômenos naturais, caracterizados justamente por seu aspecto ativo e por sua vivacidade, dentro de algum cômodo escuro, por intermédio de prismas e lentes. O campo de atuação da pesquisa goetheana passa a ser, com isso, a própria análise a céu aberto, não como uma deliberação arbitrária, como já demonstrado, mas pela dimensão da análise que o empreendimento de Goethe exige, por meio da convergência constante entre duas perspectivas de manifestação do colorido, entre elas, o olho e a luz, o homem e a natureza, o artista e o fenômeno. As divergências entre as duas vertentes operam, sobretudo, nas suas conclusões, como veremos à frente. Isso, pois, Goethe reitera continuamente que a apreensão dos fenômenos não pode desembocar em um processo finalizado em si mesmo, como fizera a teoria de Newton. Essa ideia é presente na intuição de Goethe muito antes da sistematização de suas ideias sobre o colorido. Percebe-se já em carta a Schiller, por exemplo, de que modo o autor concebia o cunho de sua própria investigação. Abre aspas. Toda a história, como verá, gira em torno do empirismo comum, que simplesmente expressa o fenômeno, e do racionalismo em busca de suas causas. Encontram-se poucas tentativas de uma pura compilação dos fenômenos. Fecha aspas. A própria abertura na introdução da doutrina das cores transmite esse caráter, por assim dizer, sempre inacabado na investigação de Goethe, ao qualificá-la como um esboço de suas próprias análises.
Ainda que muito possa ser dito a respeito dessas aspirações, talvez até um tanto ingênuas, da parte de Goethe, de tentar fazer uma oposição à teoria newtoniana, a marca da pesquisa goetheana acerca dos fenômenos cromáticos que permanece é justamente o seu escapismo à física, inserindo-se em um âmbito totalmente diverso dos exames até então. Estamos tratando aqui da esfera fisiológica que Goethe atribui ao seu empreendimento, que se revela parte, inclusive, de uma tentativa de convergência do autor no âmbito das ciências naturais. A convicção de Goethe por respaldar suas análises cromáticas a partir da individualidade dos fenômenos e não vinculá-los a uma teoria geral relaciona-se com sua intenção de estudo das naturezas orgânicas, buscando observar suas passagens de um ponto a outro, tentando extrair delas alguma imagem geral. Essencial nesse processo revelaria-se também a viagem à Itália, enquanto um rico período de experiências e vivências do poeta alemão. Precisamente o que Goethe consideraria como seu próprio renascimento. A passagem do solo alemão para o solo italiano implicaria no autor, por mais de 2 anos, uma profunda reflexão a respeito das artes plásticas e do reconhecimento de si mesmo como representante do classicismo ao final de sua excursão. Tal abordagem, no entanto, serve-nos apenas enquanto plano de fundo para ações muito mais contemplativas, por assim dizer, responsáveis pelas ideias que ecoaram anos mais tarde e perduraram em sua doutrina das cores. O que nos interessa propriamente é o âmbito da percepção, isto é, a atividade de observação desses fenômenos que se revelam como tamanha novidade aos olhos de Goethe. A partir disso, o contato com o mundo natural passa a ser benéfico não só ao artista que observa o fenômeno, mas a qualquer um que exerça seu olhar a partir da natureza. O reconhecimento dos mais diversos matizes de uma única cor, dos pigmentos, das gradações, da percepção perante uma tonalidade que lhe torna familiar. Tudo isso converge naquele que treina seu olhar para as mais diversas formas do colorido, pois, de fato, não há apenas um único colorido na natureza. Nos escritos da Viagem à Itália, Goethe narra justamente essa dimensão formativa do olhar durante sua passagem por Veneza. Abre aspas. É evidente que os olhos se formam em consonância com os objetos que divisaram desde a infância. E sendo assim, o pintor veneziano advir tudo com maior clareza e limpidez do que outros homens. Nós, que vivemos numa terra ora imunda, ora poeirenta, incolor, a obscurecer qualquer reflexo, muitos até, talvez, em cômodos apertados, não podemos por nós próprios desenvolver uma visão assim tão jubilosa. Fecha aspas. O teor perceptivo atrelado ao olhar dos fenômenos naturais perpassa a viagem à Itália, dado o escopo que tal noção implica por todo o pensamento do poeta. Como já abordado, Goethe retorna a essa noção nos comentários ao texto de Diderot a respeito da pintura, propiciando com isso um germe da incorporação desse conceito na perspectiva fisiológica, que dará o colorido nos textos que se seguirão a partir disso. Busquei, por meio deste primeiro movimento, explicitar de modo abrangente não só as implicações da doutrina das cores goetheana, como também levantar um percurso de sua formação, isto é, tornar claro que, para além de uma consideração alternativa sobre o fenômeno cromático, o estudo de Goethe acerca das cores revela-se claramente como um pensamento propriamente especulativo a respeito do colorido e da própria natureza enquanto parte dessa contribuição dupla entre o artista que apreende e o fenômeno que é apreendido. A natureza, portanto, torna-se esse ente responsável pelo avivamento dos órgãos envolvidos no processo do olhar. Pode-se dizer com isso que o período de Goethe em solo italiano foi justamente responsável por treinar a apreensão dos fenômenos naturais, reproduzidos tanto nas artes plásticas como em toda a antiguidade. Nesse interim, consta notar o resgate que faz Goethe das contribuições aristotélicas acerca da produção do colorido, em consonância a exemplo da luz e da sombra. De fato, desde a antiguidade, acreditava-se que a luz branca era um elemento de tal forma indivisível, que manifestava o surgimento das cores apenas enquanto a interação com a sombra ou com a ausência parcial de luz. Newton, por meio de seu Experimentum Crucis, datado de 1672, mostrará que a cor nada tem a ver com a mistura de sombras e luz, mas tão somente com propriedades intrínsecas dos próprios raios de luz. Entretanto, Goethe buscará atualizar a hipótese aristotélica, servindo-se para isso de uma série de experimentações corriqueiras, que, em oposição à análise mecanicista newtoniana acerca da luz, será realizada ao ar livre. A correspondência entre luz e sombra, manifestada no excerto, abre aspas, a própria cor é um sombreado, fecha aspas, permitirá pensar a dualidade da qual são formadas as interações entre as cores. Goethe, com isso, associaria as evidências extraídas de suas experiências acerca do fenômeno das sombras coloridas
com a alternância contínua observada na natureza, entre o efeito e o seu contrário. Esse pensamento permitirá ao poeta alemão o reconhecimento do caráter polar presente na correlação entre as cores, uma vez que cada uma possui em si uma ação dada pela luz e uma paixão que é correspondida pela sombra. A isso, soma-se a interpretação goetheana a respeito da gradação das cores, conceito fundamental para o esboço da elaboração de um círculo cromático. Isso pois Goethe, diferentemente de Newton, conceberia apenas duas cores puras, ou ditas primárias, o azul e o amarelo, enquanto o grau de opacidade da cor é considerado como indicador quantitativo de sua luz ou sombra particulares. Com isso, tem-se que uma cor obscurecida ou turva estimula o amarelo no olho humano, enquanto que o clareamento excita o azul presente no mesmo. Assim, o amarelo torna-se a cor mais positiva, estando mais próxima da luz, enquanto que a cor azul, por conservar quantitativamente mais sombra, é caracterizada como negativa. Adentrando na análise das naturezas orgânicas empreendida por Goethe, podemos entender a sua tomada do olho humano enquanto expoente de sua função na luz e para a luz, como a manutenção de si mesmo e de sua finalidade. Isso pois Goethe refere-se novamente a Aristóteles quanto ao seu entendimento do mundo natural. O pensador alemão, ao alinhar-se com a terminologia grega de potência e ato, demonstra uma aproximação da sua própria formação com a atualidade, entre aspas, do vocabulário aristotélico. Cabe dizer então que, em Goethe, assim como na atualidade aristotélica, forma e finalidade encontram-se conjugadas, pois a finalidade está na própria forma ou função de um objeto. A forma é imanente em si mesma, criando seu sentido e seu fim, mas que, ao passo, permanece sempre em aberto. Essa desidentificação da natureza como uma reta linear que vai do ponto A ao ponto B, isto é, com começo e fim determinados, acabará por excluir qualquer objetividade sistêmica da própria natureza. Citando Goethe, abre aspas, a natureza não é nenhum sistema. Ela é vida e sequência que vai de um centro desconhecido a um limite não conhecível. Por isso, a observação da natureza é infinita, quer se proceda por divisão no mais singular, quer se persigam seus traços no todo, em todas as direções. Fecha aspas. De fato, o desalinhamento da natureza como um todo sistemático permite-nos voltar também à escolha do uso terminológico da palavra doutrina, em oposição ao termo teoria, em sua doutrina das cores. Pois, como já afirmamos, o autor não fundamenta sua investigação acerca do colorido sobre alguma apreensão redutível, mas, com isso, a partir do reconhecimento da totalidade dos fenômenos envoltos em sua apreensão. Ainda em consonância com Aristóteles, Goethe ditará a harmonia da natureza a partir da interação entre exterioridade e interioridade, ou subjetividade e objetividade, segundo o movimento de sístole e diástole, isto é, a expansão e a contração do todo orgânico que, ainda que não se encontre em parte alguma, realiza-se na conformação geral com o mundo. É esse excerto que o poeta acentua em seu comentário ao ensaio sobre a pintura de Diderot, este que Goethe traduzira e comentara parcialmente, antes mesmo da publicação da doutrina das cores. Abre aspas. O que é o exterior de uma natureza orgânica, senão a aparição que eternamente se modifica do interior? Essa exterioridade, essa superfície está adaptada de tal maneira a uma estrutura interior múltipla, heredada e suave, que ela se torna, desse modo, ela mesma algo de interior. Na medida em que ambas as determinações, a exterior e a interior, estão sempre na mais imediata relação, tanto na mais silenciosa existência, quanto no mais forte movimento. Fecha aspas. A arte, e a pintura mais precisamente, revelarão para Goethe uma finalidade com a natureza, mas não segundo sua imitação, pois a arte é em si uma outra natureza, um outro âmbito, enquanto a natureza exterior opera segundo leis únicas, prescritas por ela mesma. A arte, ao passo, revela-se como a forma humana de perceber a si mesmo, pois, para Goethe, o homem só conhece a si mesmo na medida em que conhece o mundo que o cerca. Por isso, cada objeto, afirma o poeta, produz em nós um novo órgão. Daí resulta a sua dedicação em associar o olho e a luz, o homem e a natureza, o artista e o fenômeno. Por fim, dos apontamentos teóricos salientados por Goethe, relacionados ao fenômeno cromático, percebe-se não apenas sua relevância e pioneirismo no que comumente nos habituamos a tratar por psicologia das cores, mas também no âmbito histórico, o pensador alemão retomou contribuições importantes em sua obra, de Athanasius Kircher a Kant, indo mais além. Encontram-se consideráveis implicações da doutrina das cores na futura filosofia hegeliana da natureza,
bem como nos seus cursos de estética, quando Hegel detém-se as análises de Diderot e Goethe em seu capítulo sobre a pintura. De um modo mais geral, nota-se toda a influência da análise cromática de Goethe no círculo germânico do idealismo alemão, encontrando seu ponto extremo com Schopenhauer e sua concepção fisiológica radical acerca da cor. Ademais, movimentos da história da arte que buscaram separar a pintura para além de uma mera representação exterior, encontraram um ponto de apoio em Goethe e em sua dimensão subjetiva a respeito do colorido. Com isso, a partir do direcionamento que busquei traçar na presente pesquisa, isto é, segundo a percepção da totalidade do mundo natural e a formação do homem envolto em tal processo, encerro minha fala aguardando ansiosamente um possível retorno do campo estético às ideias pensadas por Goethe, estas que se revelam na vantagem de conceber uma doutrina não alheia ao ser humano, mas que se encontre conjugada com ele. Então é isso, agradeço o espaço e o momento compartilhado com os colegas e demais responsáveis. Obrigado. Obrigado você, João Augusto, pela comunicação. Agora a gente passa, então, a palavra ao Gessé Estrela, que vai falar sobre o papel da imaginação na produção do conhecimento. Só um esclarecimento, quem quiser fazer pergunta, né, pode mandar pelos comentários, né? Aí no final das 3 exposições a gente abre para o debate, tá? Só para esclarecer. Bom, então a palavra é sua, Gessé. Você tem 25 minutos. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas que porventura, todos e todas porventura nos ouvem, nos assistem também pelo YouTube, aos colegas, né, desta mesa, organizadores, enfim. E já começo agradecendo também a abertura desse importante espaço. Me chamo Gessé Estrela, sou estudante da Faculdade Única de Ipatinga, Minas Gerais, de um curso de 2ª graduação em Filosofia. A minha primeira graduação é em Física, já sou licenciado em Física, e por isso o meu interesse de fazer esse diálogo entre as grandes teorias da física e as teorias do conhecimento que a filosofia nos oferece. E para isso pertenço ao programa de iniciação científica da Universidade Única, da Faculdade Única, sobre orientação do professor mestre Márcio Oliveira Souza da Silva, com o projeto O Papel da Imaginação na Produção do Conhecimento. É uma pesquisa que está se iniciando, uma pesquisa de 1 ano, que até então temos 4 meses de investigação nesse campo do conhecimento. Ela, além de fazer uma leitura, uma investigação das teorias do conhecimento da era moderna, da história da filosofia, ela se propõe investigar algumas teorias da física quântica sob o olhar dessas teorias, jogando luz nos avanços da física quântica, sobretudo na teoria do conhecimento Kant-Goethe, uma vez que Goethe vai se apropriar muito da teoria do conhecimento de Kant. Então, o problema da pesquisa. Qual seria o papel da imaginação na produção do conhecimento? Seria as grandes ideias científicas, as revolucionárias inovações tecnológicas da humanidade e as admiráveis políticas sociais devedoras da faculdade da imaginação da mente humana? Esse seria o problema da pesquisa. A justificativa. Para uma das principais investigações epistemológicas, a filosofia crítica de Immanuel Kant, da produção do conhecimento, reside nos denominados juízos sintéticos. O pensador Goethe se apropriou
da epistemologia kantiana, interpretando que no âmbito teórico a faculdade da imaginação é o principal vetor de síntese da cognição humana. Objetivo geral da pesquisa. Essa pesquisa se propõe, portanto, a descrever a proposição de Goethe a respeito do poder da imaginação, estabelecendo assim o lugar dessa proposta entre outras proposições filosóficas como as de Aristóteles, David Hume, bem como proposições neurocientíficas, e a partir disso demonstrar a importância da imaginação na produção do conhecimento humano. A metodologia da pesquisa tem sido uma análise comparativa das teorias do conhecimento na história da filosofia moderna, passando pelo racionalismo de René Descartes, o empirismo de David Hume e o apriorismo de Immanuel Kant, em especial o livro da lógica transcendental, e a investigação do desenvolvimento da física quântica sob a luz da teoria do conhecimento de Kant e Goethe. O percurso feito até então, nessa fase da pesquisa, tem sido a teoria do conhecimento de Hesse, estudando o racionalismo, o empirismo e o apriorismo, e agora com um aprofundamento do livro da lógica transcendental de Kant, uma vez que nessa teoria há um aprofundamento do papel da imaginação para o conhecimento. Cito aqui a introdução do livro da lógica transcendental. Nosso conhecimento emana de duas fontes principais do espírito. A primeira consiste na capacidade de receber as representações, a receptividade das impressões, e a segunda da faculdade de conhecer um objeto por meio dessas representações, a espontaneidade dos conceitos. Passando aqui rapidamente pelo racionalismo, a gente percebe que para os racionalistas a imaginação ela remete aos sentidos, à experiência. Então, ela não tem um papel tão importante para a produção de conhecimentos. Já o empirismo há um foco maior na imaginação, onde o próprio David Hume ele coloca a imaginação como aquela que irá nos fornecer a visão da causalidade, né, da causalidade. Já no apriorismo existe uma descrição, né, maior, um foco maior no papel da imaginação, tornando ela como uma faculdade essencial do conhecimento, da produção de conhecimento. Enquanto resultados parciais, eu vou precisar agora compartilhar, se eu conseguir aqui, um mapa conceitual como resultado parcial da nossa investigação, onde nós colocamos o papel da imaginação na produção do conhecimento na teoria de Kant. Deixa eu tentar aqui. Vou usar aqui o compartilhamento de tela. Vocês já estão vendo já os slides?
Acho que não está compartilhando. Então, eu acho que a resolução da minha câmera não vai ficar boa. Eu queria compartilhar esse slide, porque aqui a gente explica o papel da imaginação na produção de conhecimentos na teoria de Kant. Então, eu vou dar aqui segmento, porque temos um tempo, infelizmente, meu equipamento aqui não é muito bom para fazer esse compartilhamento, mas eu quero aqui apresentar que Kant, ele teoriza a cognição humana. Ele teoriza a cognição humana pensando o ser transcendental. Esse ser transcendental, ele tem duas dimensões na produção do conhecimento: a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade, ela recebe as representações do objeto em si, da coisa em si, que Kant chama coisa em si. Nós não podemos conhecer a coisa em si, mas podemos receber representações da coisa em si, que ele chama de fenômenos. E na sensibilidade nós temos a intuição. A intuição é que recebe essas representações. E a intuição tem duas formas para adequar o que recebemos à coisa em si, que é a forma do espaço e a forma do tempo. São formas puras, onde todas as sensações elas são filtradas no espaço e no tempo. Todas as coisas são colocadas dentro do espaço e dentro do tempo, que são as formas puras da intuição. São as formas puras da intuição. Porém, cada evento dessa intuição, ela está separada. E o entendimento precisa de uma síntese. O entendimento, que é o pensamento, ele precisa de uma síntese. Precisa conectar essas intuições. E é justamente a faculdade da imaginação que é responsável
por organizar essa multiplicidade de representações que a intuição recebe, seja da sensação, seja das formas puras, espaço e tempo. É a imaginação que faz a síntese, faz a conexão e dá a unidade para o entendimento, que por sua vez tem as categorias, que são conceitos puros, são 12 ao todo, e esses conceitos puros organizam o material que vem da intuição, transformando ele em novos conceitos e juízos a posteriori, que são juízos com conceitos que vêm da sensação, conceitos com material da sensação, e juízos a priori, que são juízos puros, onde não há material da sensação. E como eu falei, o nosso papel aqui é também investigar teorias da física, principalmente da física quântica, jogando luz à teoria de Kant e Goethe. Aqui eu tenho um importante momento da física, que é a descoberta do núcleo atômico, né? Foi então que tive a ideia de um átomo com uma carga positiva e massa concentrada numa minúscula região central. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford é um dos físicos importantes na história da física, pois ele tem um modelo atômico onde existe o núcleo e a eletrosfera. Antes de Rutherford, existia o modelo atômico de Thomson, que era o chamado pudim de passas, né? A massa do átomo é distribuída em todo o seu tamanho e algumas cargas negativas espalhadas por essa região. No entanto, em um experimento, a equipe de Rutherford bombardeia uma fina camada de ouro com partículas alfa. E ele descobre que algumas partículas alfas, elas retornam, elas batem, elas colidem em uma pequena região do espaço e provocam o retroespalhamento. Então, pensar essa teoria, pensar como Rutherford chegou a essa belíssima teoria, a esse modelo tão importante para a física quântica, imaginamos que, através da experimentação, a intuição percebeu N eventos, percebeu partículas alfas atravessando a fina camada de ouro, passando como se ela estivesse ali, e algumas partículas no tempo e no espaço colidindo com a pequena região do espaço e retornando, né? Mas isso não seria possível se cada evento desse existisse de forma separadamente, pois a intuição não tem essa capacidade de dar a unidade. Então, esse diverso de eventos, essa multiplicidade de representações que a intuição promove na mente, é necessário uma outra faculdade, que seria a imaginação fazendo a síntese e dando ao conhecimento, melhor, dando ao entendimento a capacidade de formar juízos através de seus conceitos puros, das suas categorias, como o exemplo aqui nas próprias palavras de Rutherford. Esse retroespalhamento deveria ser produzido por uma única colisão, nas próprias palavras de Rutherford. E aqui a gente consegue, dessecando esse juízo, a gente percebe aqui que existe a categoria da unidade, né? A categoria da realidade e a categoria da causalidade, que é tão importante para as ciências naturais, né? Como eu falei, é uma pesquisa que ainda está no seu estágio inicial. Não chegamos ainda
na leitura de Goethe, mas sabemos que Goethe ele se apropria, né, muito da teoria da imaginação de Kant, e estamos agora focados na leitura do primeiro livro, do livro da lógica transcendental de Kant. Quero desde já agradecer a participação, né, a oportunidade desse espaço mais uma vez. Aqui são as referências. Obrigado. Aqui está meu e-mail. Espero não ter causado grandes incômodos com a qualidade aqui da minha câmera. Aqui. Espero também ter passado bem aqui os slides. Muito obrigado. Espero as demais contribuições. Oi, Gessé, imagina, não causou dano algum. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela sua comunicação. Já tem uma pergunta aqui, mas eu vou passar ela para você no final, tá? Primeiro falo o último participante, que é o Gabriel Rocha Pinheiro, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá? Obrigado. O Gabriel não está aí? Acho que o Gabriel não veio, é isso? Bom, então se o Gabriel não está aí, ele não compareceu, vamos abrir então para a pergunta. Tudo bem, Leonardo? Quer esperar mais um pouco? Porque o João Augusto também pediu desculpa e teve que se retirar, teve um imprevisto. 4 meses. Enquanto resultados parciais, eu vou precisar agora compartilhar, se eu conseguir aqui, um mapa conceitual. Bom, então, como o Gabriel não compareceu, vamos abrir então para as perguntas. Melhor. Porque o João Augusto se retirou por um motivo, teve um imprevisto. O Gabriel não compareceu, então tá aberto. Eu vou fazer a pergunta então para você, Gessé. A pergunta é do Márcio Oliveira. Você saberia me dizer a pertinência de sua investigação epistemológica para a quântica, para a física quântica? Pode responder, Gessé. Você entendeu a pergunta? Você pode repetir que eu estava aqui olhando aqui rapidamente os ele fez a seguinte pergunta. Você sabe me dizer a pertinência de sua investigação epistemológica para a física quântica? Sim. Obrigado pela pergunta. A importância dessa investigação está na influência que o pensador e literato Goethe ele tem em muitos físicos, né, que desenvolveram a física quântica, como Heisenberg, como Schrödinger. Então, todos eles têm artigos que citam, né, o Goethe. Então, beber dessa fonte aí, compreender essa influência é de extrema importância para quem está discutindo aí essa interseção, né? Intersecção aí, essa interface aí entre filosofia e física quântica. Nossa. Não tem mais aqui pergunta. Poucas. Vou esperar um pouco se parece mais algum.
Anotei mais, não veio mais pergunta. Posso falar um pouquinho sobre a sua comunicação, Gisele? Não, é interessante essa pergunta. Bom, esse tema que você escolheu do papel da imaginação na produção do conhecimento, no caso da crítica da razão pura, realmente é chave. E uma coisa que não ficou muito claro para mim é esse transporte que você faz no final para essa questão física. Eu também fiquei com uma dúvida, não ficou muito claro para mim que essa base kantiana serve também para pensar essa questão da física quântica. Eu não sei se daí não teria uma mutação muito grande entre o que a física quântica, epistemologia, vamos chamar assim, da física quântica e da crítica da razão pura. Isso para mim não ficou claro. E se você puder me esclarecer um pouco isso, de novo, vou voltar um pouco na pergunta que o Márcio já fez, talvez. E a outra questão é... No caso da imaginação na crítica da razão pura, ela é fundamental, né? Ela tem um caráter anfíbio, acho que é assim que o Kant usa. Ela tem um pezinho na sensibilidade e um pezinho na inteligibilidade, né? Na verdade, ela é a condição para que os conceitos se relacionem com a intuição. Então, ela tem um papel fundamental, mas ela está trancada entre outras duas faculdades, né? Que é a capacidade de recepção e a capacidade de dizer isso que o espaço e tempo recebeu, nessa multiplicidade sensível, dar ordem a isso. Então, não, só queria fazer esse comentário. Não sei o que você acha, mas eu me lembre da crítica da razão pura, era isso. Quer dizer, ela tem um papel-chave, mas ela é uma espécie de faculdade trancada entre outras duas faculdades, né? Ela é uma espécie de ponte entre o entendimento e a sensibilidade. Não sei se você concorda com isso. Olá, professor. Obrigado pelo olhar aí, atencioso à minha apresentação. E eu já agradeço aqui a contribuição, porque justamente eu coloquei ali a imaginação no meio ali entre a sensibilidade e o entendimento, porque na minha leitura ainda não estava muito claro, né? Ainda aonde ficaria ela, porque para um iniciante na área da filosofia, a leitura da crítica da razão é pesada, né? É pesada, mas eu sabia que se eu tivesse que apostar, eu apostaria justamente nesse pensamento que o senhor colocou ali. Um pé na sensibilidade e um pé no entendimento, né? Mas eu entendo que a capacidade da síntese, ela é fundamental, né? A unidade. Tem uma parte mesmo no livro de Kant que ele fala para imaginar o meio-dia do dia anterior até o outro meio-dia, né? Que só a imaginação pode reproduzir isso. Você perceber um meio-dia de um dia anterior ou até o meio-dia, né, desse dia até o meio-dia do outro. Quando chega no outro dia, você precisa resgatar o que você vivenciou no dia anterior e dar essa consciência de unidade. Então, o papel da imaginação de reproduzir aquilo que já se esvaeceu, né? Aquilo que já passou é fundamental
para dar a unidade. E quando o senhor fala da questão da física quântica, né, um dos resultados do artigo é justamente esse, é verificar, é investigar se essas teorias, porque a física quântica ela é toda uma física do mundo microscópico, né? Você não tem acesso como o cientista tinha na física clássica, né? De realmente de pegar, de sentir, né? De ver o objeto, né? Pelo menos as representações, né? Vamos usar aqui a visão kantiana de ver o fenômeno. Na física quântica você é muita imaginação mesmo. Na física quântica é muita imaginação. Imagine você imaginar como é o átomo, né? O átomo que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar o que é o elétron. O que é o elétron? Alguém já viu um elétron? Né? Ninguém vê um elétron. Então precisa de muita imaginação. Precisa de muita imaginação. E a teoria transcendental de Kant, ela dá um lugar para a imaginação muito importante. Então, é trabalho dessa pesquisa justamente investigar essas teorias à luz da teoria transcendental de Kant para ver o que é que dá, para ver o que é que se pode concluir. É um exercício mental mesmo, né? É um exercício mental da gente jogar a luz kantiana na física quântica, até como eu falei na resposta ao Márcio, que muitos dos físicos que desenvolveram a física quântica admiram a teoria do conhecimento de Gate. Eu ainda não cheguei lá, mas já sei que Gate digamos assim, é 90% Kant. É 90% Kant. Então, eu quero ver o que vai acontecer quando a gente começar a testar como um exercício do pensamento, né, essas teorias da física quântica na teoria do conhecimento de Kant e Gate. Não sei se contemplei de alguma forma, mas eu estou nesse patamar, né, de fazer esse exercício mesmo. Não, contemplou, sim. Explicitou os caminhos que a pesquisa está tomando também. Obrigado, viu? Obrigado, meu senhor. Bom, acho que não tem mais pergunta. Os outros participantes não estão aí para gerar discussão. Então, acho que talvez podemos encerrar essa mesa. Queria agradecer aos organizadores e aos participantes. Né? E vamos encerrar, então, essa segunda mesa do 25º Encontro Nacional de Pesquisa em Graduação. De Graduação em Filosofia. Tem mais, agora chegou uma aqui, que o Márcio Oliveira falou que o Goethe é mais pertinente à quântica. Aliás, o Heisenberg parece que escreveu um artigo, tem até publicado em português já, sobre a doutrina das cores do Goethe. O físico Werner Heisenberg. Então é isso. Você quer comentar alguma coisa? Ou não? Podemos encerrar. Não, só quero dizer que vamos estar lendo esse artigo com certeza nas próximas etapas aí da pesquisa. Pode procurar, fizeram até tradução já em português. Se não me engano, está naquele revista Estudia Filosófica ou Estudia Ciência, nossa assim. Tá bom? Então, feito. Muito obrigado pela participação. Tá certo. Obrigado aí, Leonardo, pela organização e até a próxima vez. Muito obrigado.